Olá, que prazer, que alegria poder chegar até você com mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que prazer, que alegria poder chegar aí na sua casa, no seu carro, aonde você está, trazendo essa mensagem tão poderosa, essa mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma. E hoje tem um gostinho todo especial, porque hoje é o que, gente? Fala comigo, o quê? Sexta-feira, né? E eu sempre falo isso, tem gente que gosta só da sexta-feira. Mas não, gente, vamos gostar de todos os dias, porque todos os dias foram criados por Deus. Todos os dias têm a sua graça, tem a sua cor, tem o seu sabor. Mas tem gente que gosta só da sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia que às vezes no final do dia a gente encontra os amigos, né? Faz aquela resenha gostosa, aquele momento de comunhão, né? Divide ali um jantar, toma uma Coca-Cola juntos e é bom demais. E eu incentivo para que você, se tiver a oportunidade, faça isso, porque isso traz mais leveza para os nossos dias, é bom demais. E aí chega o final de semana, família, aquele momento que você pode às vezes dormir até mais tarde, ou então tem gente que acaba trabalhando mais esses dias. Eu, particularmente, estou vivendo aí uns dias atípicos com o meu marido e acaba que a gente trabalha muito mais nesses dias que chegam ao final de semana. Mas a gente só glorifica, a gente exalta o nome do Senhor, porque Deus tem nos dado graça, tem nos dado saúde, tem nos dado força e é isso que importa. E eu não sei como está o seu dia hoje. De repente você está aí triste, você está preocupado, tem alguma demanda muito grande para você resolver. Mas eu quero nesse momento agora e na próxima meia hora unir a minha fé à sua e eu tenho certeza de que não importa qual seja o seu pedido, qual seja a sua petição, qual seja a sua necessidade para o dia de hoje, Deus pode. Eu não posso fazer muita coisa, mas Deus ele pode todas as coisas. E é tão bom poder confiar num Deus que nunca falha, não é verdade? Um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que é verdadeiro e principalmente um Deus que é poderoso. Você sabe aquela história? Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente, não é? Então, significa que se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Se ele é onipotente, ele pode, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Olha só que combo perfeito, que combo maravilhoso. Deus é muito mais, né? É muito além das nossas palavras. E eu amo a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu acho esse versículo tão poderoso porque ele consegue, em poucas palavras, sintetizar aquilo que nós somos. Nós somos como a neblina, nós somos, sabe, a neblina ela aparece ali, né, nesses dias frios, muitas vezes a gente que mora às vezes no andar mais alto um pouquinho consegue ver isso com mais clareza. A neblina ela aparece bem no iniciozinho da manhã e rapidinho com os raios do sol, o que acontece? Ela se dissipa. E na palavra do Senhor vai dizer que nós somos assim também, que nós somos como a neblina que aparece por um pouco período de tempo, um curto período de tempo e depois se dissipa. Sabe o que significa? Que nós estamos aqui nessa terra, que nós vamos passar por um período. Nós ficaremos aqui por um período. E tem gente que vive como se fosse viver a eternidade. Tem gente que passa os seus dias aí achando que vai ficar para semente, que não vai morrer, que não tem que desenvolver aí, né, cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem da sua família, vive aí como se fosse viver para sempre. Mas nós vamos passar pela nossa existência aqui por um curto período de tempo e breve seremos chamados para estar junto com o Senhor. E para isso é necessário que nós estejamos nos preparando. Nós devemos viver a nossa vida como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento, como se Ele fosse nos chamar a qualquer momento. E aí eu quero te perguntar nesse dia de hoje, como você tem vivido? Você de fato tem vivido tendo Jesus como o Senhor da sua vida? Você tem experimentado essa comunhão, esse amor? Ou você faz isso, você tem hábitos religiosos de muitas vezes ouvir uma palavra,
né, pensar em Deus, pensar nas coisas do Senhor, mas será que de fato você vive em espírito e em verdade aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que de fato você tem Deus, você tem o Senhor como Senhor e Rei da sua vida? Eu quero nessa sexta-feira já começar o nosso programa, começar o nosso momento aqui, incentivando a você a refletir, a pensar sobre isso. Sabe, não deixe o seu relacionamento com Deus para depois, não deixe a sua vida espiritual para depois, priorize a sua fé, priorize a sua comunhão com Deus, priorize a ida à casa do Senhor, priorize estar no centro da vontade de Deus, porque aqui na palavra dele vai dizer para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que ele tem para as nossas vidas. É um caminho de bênçãos, é uma vida de paz, é uma vida de amor, é uma vida de alegrias, é uma vida de vitórias. E se você viver como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento, você estará com o seu coração o tempo todo conectado no Senhor. Vivendo para o Senhor, esperando no Senhor, preparado para que Ele te chame a qualquer momento e para que você faça morada ao lado dEle. Porque a nossa vida aqui, ela é um sopro, ela é uma vírgula, se comparada à eternidade que nos espera com o Senhor. Tem gente aqui que vive 20, que vive 30, que vive 60, que vive 40, que vive 90, que vive 100, que vive até um pouco mais. A gente, em família, nós estamos super felizes porque daqui uns dias nós vamos comemorar o aniversário da minha avó. Serão 100 anos, imagina, um século de vida. Mesmo assim, a gente olhando para ela e vendo, né, 100 anos, uau, quanto tempo. Se nós formos comparar os 100 anos, os 110, os 115, eu não sei qual é o máximo que alguém já viveu nesse mundo, não sei o que tem lá no Guinness Book. Mas se a gente for comparar com a eternidade é para sempre. Aí não são apenas 100, 120, 130 anos, são 200, 300, 400, 500, 1000 anos ali ou mais ao lado do Senhor. É a eternidade. E como você tem preparado a sua vida hoje? Como você tem estado com o seu coração? Esse é um dia para você refletir e para você assumir ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Fazendo isso, você será mais que vencedor no nome de Jesus. E eu quero agora, nesse momento, incentivar você que ainda não é um parceiro nosso, você que ainda não é um evangelista, a se tornar um evangelista hoje. Mas o que é o evangelista associado? É aquela pessoa que nos ajuda a compartilhar o Falando ao Coração, a divulgar e a arcar com todas as despesas que envolvem aqui o nosso programa. Não despesas, vou corrigir a minha fala, o investimento, porque falar do Senhor é investir em algo que é eterno, em algo que é maravilhoso, em algo que é poderoso. Se você ainda não é um parceiro nosso, eu quero incentivar você hoje a se tornar esse parceiro. Nós temos aqui os nossos números que você pode ligar, você pode deixar no WhatsApp aí o seu número falando eu quero ser um parceiro, eu quero ser um evangelista associado, e alguém do nosso time entra em contato com você para que você nos ajude a espalhar esse evangelho tão poderoso. Nós temos aqui também o nosso QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular, focalizar ali e enviar para nós um Pix que vai ser de grande bênção para que nós possamos aí espalhar ainda mais esse evangelho. Então, se você pode fazer isso, por favor, não perca mais tempo. E se você não pode, mas você pode espalhar esse link aí para mais e mais pessoas, você pode enviar o nosso programa para as pessoas que estão na roça, para as pessoas que estão nas outras capitais, para as pessoas que estão no interior, para as pessoas que estão em outras partes do mundo. Tem tanta gente aí que tem parentes, amigos conhecidos na Europa, na América, na Ásia, em tantos outros lugares. Eu quero incentivar você a fazer isso. Às vezes, a palavra que a pessoa precisa para aquele momento pontual, para aquela hora específica, ela assiste o Falando ao Coração e é tremendamente abençoada por Deus. Os testemunhos são diários e os mais empolgantes possíveis. Então, por favor, ajude-nos a transmitir esse evangelho tão puro, tão genuíno, tão precioso e poderoso. Eu tenho certeza que será a bênção
para a vida de todos aqueles que assistirem esse programa. E você que é o nosso evangelista, eu quero orar com você agora, agradecendo ao Senhor pela sua vida. Se você tem um pedido, tem uma oração, tem algo que você busca do Senhor, que você possa crer e confiar que Ele fará. Eu não posso fazer, mas Ele pode todas as coisas. Vamos juntos orar? Deus santo, Deus precioso, Deus poderoso. Eu coloco cada evangelista agora associado diante do teu altar. Peço que as janelas do céu se abram. Peço, ó Deus, que aquilo que os meus irmãos tanto precisam, que o Senhor possa, com as tuas poderosas mãos, atender e fazer, ó Deus, aquilo que o homem não pode fazer, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa entregar aquela bênção que meus irmãos tanto precisam. É o que eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. E eu quero convidar você para estar comigo. Nesse final de semana, nós temos no domingo, na nossa igreja Betel Sede, um culto maravilhoso, preparado, todo nos mínimos detalhes para poder alcançar o seu coração. Duvida? Faz prova, vem estar com a gente, Avenida T3, esquina com a T8, no setor Bueno. Uma palavra pontual, uma palavra vinda do trono para o seu coração. Você que tem filhos aí, crianças, adolescentes, traga-os também, para que eles possam ouvir uma palavra específica que vá de encontro ao coração deles. Deus tem algo preparado e Deus tem algo especial para fazer, e eu tenho certeza que será a bênção na vida de todos aqueles que vierem. Então, Avenida T3, esquina com a T8, no setor Bueno, é o nosso endereço da nossa igreja sede. Você pode dar um Google aí e procurar se perto da sua casa também tem uma igreja Betel. Caso você procure e não tenha, procure uma igreja evangélica, uma igreja que segue a palavra do Senhor e faça o compromisso, fazei prova de mim, diz o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias, buscar ao Senhor em primeiro lugar e estar no centro da vontade do Senhor. Então, próximo domingo, 10 da manhã e 19 horas, eu espero você. E chegou a hora toda especial do nosso programa, aquele momento em que juntos nós compartilhamos a palavra do Senhor, aquele momento em que juntos nós paramos um pouco para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos transmitir. Abram comigo Lucas 9, 20. E vocês, o que dizem? Jesus perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu me lembro em certas oportunidades, certas ocasiões em que me foi franqueada a oportunidade de me apresentar. Geralmente isso acontece numa sala de aula, em que nos é franqueada a oportunidade de nos apresentarmos. Você já parou para pensar que é muito mais fácil você se apresentar com o seu título, você dizer o que você faz, do que simplesmente dizer, eu sou a Giza. É muito mais fácil eu me apresentar para vocês falando, eu sou a pastora, eu sou psicóloga, eu sou filha de fulano, filha de ciclano. É muito mais fácil dizer isso do que você simplesmente se apresentar da forma como você é. Porque quando nós estamos diante de pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, é muito mais fácil nós dizermos aquilo que nós fazemos do que dizer quem nós somos. Muitas vezes nós não nos achamos, como eu diria, suficientemente interessante para simplesmente dizermos quem somos. E aí, muitos acabam se relacionando conosco, não em função de quem nós somos, mas em função daquilo que nós muitas vezes podemos oferecer para essas pessoas. E acaba que muitas vezes, quando a gente consegue perceber isso das outras pessoas, o relacionamento acaba ficando um tanto quanto superficial. Fica aquele relacionamento em que nem um lado nem outro se envolve muito. Por quê? Um busca aquilo que o outro pode oferecer. E o outro já se arma, porque é um relacionamento com segundas intenções, com outros interesses, eu não vou, de fato, abrir o meu coração. E aí, muitas vezes, eu faço essa reflexão para você. Às vezes você quer até se relacionar com outras pessoas, você quer ter amigos de verdade, mas você muitas vezes se posiciona o tempo todo naquele papel, naquela posição. Estou aqui nesse mundo para fazer networking,
para poder conhecer pessoas que me levem a um novo nível, pessoas que, de certa forma, eu tenho um interesse sobre elas. E aí a gente hoje vê muito no nosso meio aquela questão daqueles relacionamentos extremamente superficiais. As pessoas, elas não se envolvem mais de verdade, elas não têm aquela amizade, sabe aquela amizade gostosa? Para rir, para chorar, para poder abrir o coração, para poder compartilhar as alegrias, as dores, os sofrimentos. E é tão bom quando nós temos amizades em que nós podemos nos desnudar diante dessas pessoas, nós podemos abrir o nosso coração. E hoje, infelizmente, a gente vive nesse mundo de relações e relacionamentos tão superficiais e tão frágeis. E Jesus, ele passou por isso também. Enquanto ele viveu o ministério dele aqui na terra, eu me lembro, por exemplo, quando Jesus ele foi usado para ir até aquela criança, né? Os discípulos foram até uma determinada criança, Jesus falava para uma multidão, e aí tinha um menininho que tinha levado até a multidão, ele gostaria muito de ouvir Jesus, e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí os discípulos chegaram até ele, menino, o que você tem? E ele falou, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E eles levaram, né, esse simples lanche até Jesus, e aí, através de um milagre maravilhoso, Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, e aí conseguiu alimentar toda uma multidão. Jesus, ele era seguido por 3 tipos de pessoas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. O primeiro tipo de pessoa que seguia Jesus eram aquelas pessoas que desejavam o que ele poderia oferecer. Elas não queriam se envolver diretamente com Jesus, elas não queriam caminhar ao lado de Jesus, elas não queriam muitas vezes sofrer as privações que Jesus sofreu, porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi privado de muitas coisas, né? Às vezes, tantas situações ali que ele enfrentou. E algumas dessas pessoas que desejavam estar com ele, elas não queriam estar com Jesus, elas queriam aquilo que ele poderia oferecer. E aí eu te pergunto nesse dia de hoje, será que você quer estar ao lado de Jesus, você quer viver uma vida ali caminhando com Jesus, ou será que você tem buscado simplesmente aquilo que ele pode te oferecer, aquilo que ele pode te dar? Aí você pode estar se perguntando, eu não estou entendendo o que você está falando, mas raciocina comigo. Todas as vezes que você vem até Jesus, enquanto está tudo bem, enquanto as coisas estão andando aí às mil maravilhas, você nem lembra que ele existe. Mas aí você começa a ter problemas, uma situação não vai da forma como você imaginava, ou vem um diagnóstico difícil, ou fecha-se ali uma porta na sua vida, ou então a situação financeira não está favorável, aí você se lembra de Jesus. Isso significa que você não quer andar ao lado de Jesus, mas você quer aquilo que ele pode te oferecer. Então nós temos que pensar isso. Qual é a forma como eu tenho me posicionado no meu viver? E aí a gente tem que corrigir. Nós temos que muitas vezes refazer as nossas rotas, os nossos caminhos, para que nós sejamos quem o Senhor nos chamou para ser. Segundo tipo de pessoa que andava com Jesus, eram aquelas pessoas que o seguiam, mas também desejavam apenas o que ele poderia oferecer. Elas até andavam ali lado a lado com Jesus, ele ia andando pelas cidades, né? A Bíblia vai relatando que ele ia caminhando, andando pelas cidades, ia de um lado para o outro. Tinha algumas pessoas que andavam ali lado a lado, mas elas simplesmente queriam aquilo que ele poderia oferecer. Elas não se envolviam verdadeiramente, elas não desfrutavam ali daquela comunhão verdadeira, daquela comunhão genuína. E no nosso meio hoje acontece muito isso. Tem muitas pessoas que até vão à casa do Senhor, até desenvolvem certas práticas espirituais, mas são pessoas extremamente frias, pessoas extremamente religiosas, pessoas que, em nome de seguir uma certa lei, acaba não amando as pessoas como deveria, acaba não olhando para o próximo da forma como deveria olhar. E aí, como é que você tem sido? Será que você tem sido essa pessoa que até segue Jesus, mas segue ele
segue o Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode te oferecer? Faço essa pergunta para você no dia de hoje, para que você possa refletir, para que você possa assumir um posicionamento novo diante do Senhor. Terceiro tipo de pessoa eram aquelas pessoas que desejavam verdadeiramente o Senhor. E aí você pode me perguntar, como eu faço para desejar verdadeiramente o Senhor? Eu fui despertada por essa palavra, e eu cheguei à conclusão de que, de fato, eu sigo a Jesus porque eu ouço, porque eu vou à igreja, porque às vezes eu faço a campanha dos salmos, eu tenho algumas práticas espirituais, mas eu quero, a partir de hoje, viver para o Senhor. Eu quero desejar verdadeiramente ser um amigo de Deus, não por aquilo que Ele pode me oferecer, não por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas de fato porque eu amo. A vida cristã, ela jamais será permeada só por coisas boas, só por sims, só por situações altamente favoráveis. Se você até então tem acreditado nesse evangelho, que a gente chama de um evangelho triunfalista, em que você pode todas as coisas, é só você pelo poder da palavra decretar e as coisas acontecerão, sinto muito. Você hoje vai cair aí do seu pedestal, porque a vida cristã não é isso. Deus não nos prometeu que seria tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo favorável. Muito pelo contrário. Ele deixou bem claro lá na palavra dele que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos fez uma promessa que era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então isso significa que a nossa vida vai ser maravilhosa o tempo todo? Muito longe disso. Situações adversas, vez por outras, acontecerão. Eu, na minha vida, já vivi uma série de situações em que eu falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir atravessar? Será que eu vou conseguir passar por isso? Tantas situações, se eu fosse contar aqui para vocês, eu ficaria aqui horas e horas compartilhando as minhas dores e os meus sofrimentos. Mas isso fez com que a minha fé fosse diminuída? Não, muito pelo contrário. Porque eu sei em quem eu creio. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, imagino, acredito. E é esse poder e é essa fé, é essa força que eu quero que você tenha na sua vida também. Por mais que as situações não estejam da forma como você gostaria, por mais que as adversidades aí estejam sendo grandes, por mais que aquele diagnóstico difícil chegou, por mais que um filho seu esteja sofrendo, por mais que seu pai, sua mãe esteja sofrendo, por mais que seu marido esteja sofrendo, a sua esposa esteja sofrendo, que você possa crer, que você possa descansar, que a resposta final para a sua vida virá do Senhor. E às vezes, muitas vezes, a resposta que nós queremos não é a resposta que acontecerá. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E aí a nossa fé tem que estar naquilo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que aquela resposta naquele momento não seja o que eu queria, não seja o que eu buscava, não seja o que eu almejava, eu tenho que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A partir do momento que eu creio nisso, a partir do momento que eu busco ao Senhor verdadeiramente, a partir do momento que eu busco relacionar-me com o Senhor, de fato e em verdade, a minha vida espiritual ela vai alcançando novas posições, novos patamares e com isso eu vou crescendo no Senhor. A minha fé vai crescendo, a minha certeza de que Deus está comigo, ela vai crescendo. E é isso que eu quero incentivar você nesse dia de hoje. Que você possa descansar no Senhor. Por mais difíceis que estejam sendo as circunstâncias, por mais desfavoráveis que estejam sendo, creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Que a resposta final para a sua vida, a resposta final para as dificuldades que você tem enfrentado no dia de hoje, elas virão do Senhor para a sua vida. Se você receber o Senhor, se você começar a partir de agora, de fato, andar com o Senhor, saiba, tenha certeza, tenha convicção de que tudo mais Ele fará na sua vida.
Eu quero compartilhar essa palavra porque muitas vezes eu fico bastante preocupada quando eu vejo aí essas pessoas acreditando em certas coisas, sabe, em palavras positivas, em palavras que vêm do... Não sei, não quero aqui ser aquela pessoa que vai ficar apontando o dedo para A ou para B, mas eu quero te compartilhar com você nesse dia de hoje. Um evangelho que é puro, que é santo, que é genuíno, porque lá na palavra dele está escrito que ele estaria conosco todos os dias. Independente dos dias serem maus ou serem bons, ele estaria conosco. E essa certeza e essa convicção nos faz crer e acreditar que ele tem o melhor para as nossas vidas em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Chegou o momento todo especial do nosso programa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você nesse dia de hoje. Não importa quais estejam sendo as suas dificuldades, as suas dores, as suas incertezas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero nesse momento ungir as minhas mãos e quero pedir que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e venha sobre o seu viver. Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso, eu quero unir a minha fé agora, a fé dos meus irmãos e declarar a bênção que acrescenta, a bênção que multiplica, a bênção que traz as respostas que nós esperamos e almejamos do Senhor. Na tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias e nós cremos nisso, meu Deus. E eu declaro a bênção sobre os meus irmãos nesse dia de hoje. Aquelas pessoas que mandaram para cá os seus pedidos, aquelas pessoas que têm clamado ao Senhor com fé, que o Senhor possa passar em revista agora e o Senhor possa entrar com providências, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa trazer um milagre, o alento, a resposta, o refrigério que os meus irmãos precisam e que os testemunhos sejam grandes, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará por todos aqueles que te buscam e que te amam, em nome de Jesus. E esse foi mais um Falando ao Coração de hoje. Foi um prazer, uma alegria poder estar com você. Eu tenho a convicção e peço ao Espírito Santo para que tenha sido bênção na sua vida. Mais uma vez eu quero convidar você para estar conosco nesse final de semana na Igreja Betel, Avenida T3, esquina com a T8, no setor Bueno, para aquele culto todo especial de louvor, de adoração. Eu tenho certeza que uma palavra específica do trono do Senhor virá sobre o seu coração e aquelas respostas que você tanto almeja para a sua vida, você encontrará aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o final de semana, o seu final de semana. E diga comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tchau, tchau.